Olá pessoal, tudo bem? Michele Lopes com vocês e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, mentoring, que é uma grande tendência no mercado brasileiro. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa que é referência no mercado de mentoring. Ele se chama Aparecido Carvalho, tem mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo e há 16 anos trabalhando como CEO em grandes companhias no Brasil e também no exterior. Tudo bem, Aparecido? Tudo bem, você, Michele? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Obrigada a você de ter vindo aqui na MoveMind, poder compartilhar com todos os nossos participantes, todos os nossos ouvintes e alunos. Aparecido, conta um pouquinho pra gente, né, para as pessoas que estão ali assistindo. Sim. Qual é a tua experiência como mentor? Eu comecei minha carreira há mais de 20 anos atrás, ajudando processos de fusão, aquisição, de planos de sucessão, ou seja, momentos de transição, onde eu tive formação tanto aqui no exterior, para que eu pudesse ajudar essas empresas nesses momentos de reposicionamento. Aparecido, e como que tem sido assim a sua visão de mentoring no Brasil, atuando, né, nas grandes companhias? Eu vejo isso como uma necessidade iminente para as empresas. Porque hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, empresas que têm programas de trainee. Muitas vezes o trainee, ele falta ali uma visão de futuro. O papel do mentor para um trainee é falar sobre o futuro dele na carreira. Assim como para um empresário que muitas vezes se sente solitário e não tem com quem compartilhar suas decisões. Ele não pode compartilhar em casa, ele não pode compartilhar com o sócio, muitas vezes, ele não pode compartilhar com a associação de classe e ele tem medo ou a certeza de fazer alguma coisa. Eu gosto de sempre ver o mentor como um conselheiro, como um amigo de longa data, que ele pode ter compartilhado nele a experiência e a especificidade do negócio com a amizade e o companheirismo de alguém ao lado. Que bacana! E você percebe dentro das organizações essa necessidade de ter, pelo que você está me falando, o mentor ele passa a ser um amigo também, Exatamente. Né? Ele te ouve, ele participa da tua vida profissional, Sim. Te dando direcionamentos. Existe essa necessidade hoje no grande segmento de CEOs, de líderes, gestores, mas também em outros momentos de atuação dentro das empresas? Sim, imagine que quando eu quero desenvolver minha carreira, eu preciso ter alguém que não fale só do hard skill ou das habilidades e competências que eu preciso ter. A grande dificuldade para ser promovido, para crescer na carreira profissional, seja como empreendedor ou como executivo, são os soft skills. É a cultura, relacionamento, como eu sou visto, networking. E eu não sei, aqui no Brasil até então, um curso que me desse isso. Como entender a minha imagem perante o outro. A mentoria é isto, é no fazer uma reflexão do profissional como um todo, não só como as suas habilidades técnicas. Então é um processo que eu estou entendendo que é de confiança. Sim, é um processo de confiança e de longo prazo. Ali se fala sobre assuntos confidenciais, onde eu não preciso ter vergonha e nem medo do meu mentor. Ele vai conseguir me compreender nas facilidades, nas minhas debilidades. Exatamente. E você vai ter a oportunidade de compartilhar os seus medos, os seus anseios e os seus desejos com ele. E diferentemente de outras técnicas, ele vai poder compartilhar com vocês os acertos e erros que ele teve. Entendi. Então, ou seja, ele fala sobre aquilo que ele tem experiência, é isso? Exatamente. Ele não fala o que ele acha, simplesmente. Não, ele tem que falar daquilo que ele vivenciou e aprendeu com isso. Porque o ciclo do mentoring é baseado no quê? No aprendizado, na aplicação e no crescimento. Que bacana. Agora, conta um pouquinho, Cido. Você me disse que foi CEO de grandes companhias. Sim. Né? E tem uma grande experiência também no mercado europeu. Isto. E o mentoring está chegando agora no Brasil, mas nós sabemos que o mentoring já tem um bom tempo no mercado, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Você teve experiência com mentoring na Alemanha, por onde você passou, nessas grandes empresas, como foi isso? Sim, na verdade tive experiências de mentoring em empresas francesas, alemãs, americanas. O mercado, por exemplo, corporativo americano, 70% de todos os executivos de grandes empresas têm um mentor. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa visão da importância do mentor.
todas as pessoas de sucesso precisam ter alguém em quem se espelhar. Não só modelar, mas em quem compartilhar. É muito além ainda de uma modelagem. Então, exatamente, né? Porque muitas vezes quando eu era contratado por um grupo de conselheiros, ou seja, o conselho de administração, mais do que ajudar um CEO a se tornar o que eles esperam, é mostrar ao CEO o que o conselheiro vê como deficiência nele e que ele precisa desenvolver ao longo do tempo. Que isso não tem nenhum contrato de trabalho. E qual é a visão, então, na Europa, por exemplo, sobre mentoring? O mentoring é primordial nos principais grupos de negócio. Por exemplo, todas as grandes multinacionais têm mentores internos e externos para desenvolver os seus executivos. Tem diferença do mentoring externo e interno? Sim. Como que é isso, né? Vamos entender um pouquinho mais. Geralmente, as grandes empresas desenvolvem os seus programas de mentoria internamente, aonde tem um gerente de processo de mentoring, que é, em geral, é RH, e que capacita os outros executivos mais sêniores dentro da empresa a desenvolver o plano de sucessão em suas empresas. E eles passam, então, a ser mentores dos que são mais recentes, exatamente, que estão aprendendo ainda o processo. Isso mesmo. Então, ou seja, a gente consegue reter talentos dentro da empresa. Eu acho quando uma empresa desenvolve esse processo. Certamente. Esse eu acho que é o principal ganho da empresa. Reter o talento e desenvolver uma visão de futuro para ele. O conhecimento também fica retido ali dentro, exatamente. Né? O conhecimento ele vai receber de quem sabe, já faz. Que bacana essa visão que ele já tem. Já tem, é verdade. E as outras, o contratado seriam empresas, por exemplo, familiares, que têm um plano de sucessão, mas não sabem como conduzir a outra geração. Eu gostaria até de rapidamente dar um exemplo das empresas familiares aqui no Brasil. Que é a nossa grande característica, Isso. né? Brasil, a maioria são empresas familiares. Isso. Que sofrem com isso, né? Exatamente. Na transição, na sucessão. Exatamente. Segundo o estudo do IBGE e da Pricewaterhouse, mais de 90% do PIB nacional, das empresas nacionais, perdão, são familiares. 65% do PIB vem dessas empresas e 75% da mão de obra. Uau! Só que olha que interessante, de 100 empresas nacionais, 30 chegam na segunda geração e apenas 5 na terceira geração, porque elas não têm um programa estruturado de sucessão. E aí vem aquela questão da desestruturação, inclusive familiar, né? Exatamente. Porque, de repente, aquela pessoa que iniciou a empresa, Sim. que começou todo aquele trabalho, ela se aposenta ou ela quer passar para a segunda geração, ou então até realmente tem um momento onde ninguém dura para sempre, né? Isto. E aí vem as decepções e as confusões familiares até para dar continuidade na sequência da empresa. Em geral, o que acontece? Eu mando o meu filho fazer uma excelente faculdade, acho que ele fez a faculdade e ele está pronto para desempenhar a função. Entendi. Isso é hard skill, nós estamos falando de soft skill. Exato. Não é o suficiente. Não é né? o suficiente. E é nesse momento que entra o mentor e ele atua diante de toda essa bagagem, preparando o sucessor, é isso? Nesse caso específico. Eu gosto de usar um slogan que a SPM usou uns anos atrás, é aprenda com quem faz. O mentor é alguém que sabe fazer. Então, ele realmente uma profissão muito diferenciada para o mercado. Sim, uma profissão diferenciada, e o principal é que eu não preciso abrir mão da minha formação. Quanto mais especialista e sucesso eu tiver na minha profissão, maiores as minhas chances de ser um bom mentor. Então diz pra mim e para todos que estão nos assistindo, qual é a oportunidade hoje para o mercado brasileiro com mentoring? São tão grandes em todas as áreas, sejam elas no esporte, na medicina, chefes de cozinha, ou seja, o conhecimento que eu tenho para passar para os outros mercados. Né? Um exemplo, a Associação Brasileira de Startups tem 4.327 associados. Todos esses startups têm grandes ideias. Sim. Muitos deles têm capital investido, mas não sabem como fazer. Não em todas as áreas. Tem um produto, mas não sabe gerir. Só nessa área de startups, imagina o tamanho do mercado. Entendi. Então, o mentor ele não é aplicado apenas para empresas e negócios. Não, ele pode ser aplicado na área de estética, na área de esportes e assim por diante. Inclusive familiar. Eu posso ser um excelente pai ou excelente mãe e ser um excelente mentor de família. Então, a oportunidade que você vê para o mercado brasileiro, para quem
quer iniciar esse trabalho de mentoria, tanto receber como mentorado, né? Sim. Como ser um mentor, me profissionalizar e seguir essa carreira, qual é a sua visão? Eu acho que é um oceano azul. Um oceano azul. Um oceano azul, porque as oportunidades, eu não consigo ver um limite nesse momento. Certamente terá. Então, desde segmentos, como eu disse, educação, por exemplo. Imagina quantas escolas, faculdades não precisam de bons mentores. Uau, é verdade. Médicos, engenheiros, advogados que são mais sêniores e podem ajudar novos projetos, novos escritórios de advocacia. Então são vários os caminhos, né? Depende da especialidade de cada um. Então se você realmente tem a sua especialidade e pode ser um mentor. É isso que eu estou entendendo, né? Exatamente. Quanto maior a minha especialidade, perito naquele aspecto, e maior o meu número de sucessos, maior a minha chance de ser um excelente mentor. É isso que vai chamar atenção no mercado? Então... Exatamente, porque na verdade é um complemento da minha carreira. É um ápice da minha carreira. Além de eu saber fazer bem, estou compartilhando o que eu sei fazer. Então, Cido, como você conhece muito sobre mentoria e conhece vários mentores, no Brasil não são muitos, né? Infelizmente não. Infelizmente não. A gente tem alguns lugares que a Endeavor, que por exemplo, que estimula a mentoria. A gente tem alguma fundação no Cabral desenvolvendo alguns tópicos e outras academias, mas são poucos pela necessidade, né, que a gente tem. Se a gente imaginar só as empresas familiares, são 90% das empresas brasileiras, qual o tamanho desse mercado para os mentores? Uma oportunidade enorme, vocês estão entendendo? Sobre isso? Enorme. De fato, um oceano azul, e nós estamos começando isso no Brasil agora, né? Sim. A MoveMind está trazendo o curso de formação em mentoring para o Brasil, com metodologia. A grande diferença é essa, né, Aparecido? Isso, exatamente. O que eu sentia falta no Brasil era um processo estruturado de mentoria. E senão é uma mentoria informal. Não deixa de ser mentoria, mas é informal. É um aconselhamento. Mais uma conversação, né? Quando não existe método. E o que eu achei interessante, que você compartilhou comigo, é que a MoveMind traz o quê? Uma metodologia para que isso seja comprovado, os resultados para os seus clientes. Eu acho isso perfeito. A visão para vocês entenderem um pouquinho mais é que a MoveMind, né, através de todo um trabalho que eu tenho feito aqui, nós pesquisamos muito a respeito de mentoria, tanto no Brasil como na Europa e também nos Estados Unidos. E o que a gente mais percebeu, Aparecido, que muitas pessoas têm muita experiência. Sim. Gostariam de ensinar outras pessoas, às vezes até ensinam de uma forma informal. Sim. Mas não sabem, com uma metodologia, como desenvolver e como transformar esse conhecimento, deixando um legado, passando às novas gerações. Então foi aí que nós trouxemos o curso agora de formação em mentoring com método. E eu pude compartilhar um pouquinho antes com o Aparecido e ele gostou muito de tudo que ele viu aqui, né? Sim, perfeito. Eu acho que é um curso que vai ser bastante estruturado e vai mostrar os caminhos, né, que podem ser tomados para que seja um profissional de sucesso na área de mentoring. Então, o que é fundamental no mentor para você? Primeiro, eu acho que especialização. Eu tenho que ser um especialista na minha área. O segundo, o sucesso. Mas o mais importante de tudo para um bom mentor é gostar de pessoas. Gostar de compartilhar, de desenvolver outras pessoas. Ele entendeu que ele chegou num ponto que o grande sucesso para ele é ver o outro ter sucesso. Ganha-se bem? Como que é, né? Essa, lógico que você não precisa falar numericamente, mas traz uma visão para a gente entender como funciona para o mercado, né? Como que é a remuneração disso tudo? A remuneração ela vai depender muito do tamanho do projeto, mas ganha-se muito bem porque existem desde projetos onde eu tenho um success fee, ou seja, eu ganho um percentual daquilo que eu ajudo a criar junto, né? Como metodologias mensais que eu recebo isso durante 14, 15 anos, eu sou parceiro deles. E geralmente um mentor dedica... Então pode ser por muitos anos, né? Não significa que é 1 ano ou 2 anos. Não, eu tenho processos de mentoria que demoram 4 anos, 5 anos, que a gente presta o serviço não só para um executivo, mas para outros também. Né? Acaba que a gente vai desenvolvendo toda a sucessão ali dentro e vai ficando com aquela empresa. Então é um mercado assim... Dificilmente eu acredito que profissões possam ter exponencialmente uma remuneração como de mentoria.
Então recompensa. Muito. Existe uma empresa americana, por empresa. exemplo, que desde 1957 que ela faz isso. Uau! Se você pudesse dar um conselho para todos que estão nos assistindo, o que você falaria para quem deseja seguir essa carreira de mentoring no mercado brasileiro, né? Faça o curso, se forme e nade nesse novo oceano azul que existe no mercado, e principalmente com uma metodologia clara, específica e científica. Isso é importante, porque um bom mentor não tem que ter só experiência, mas tem que saber comprovar. Não é apenas então falar eu sou mentor, mas a questão é realmente se eu tenho essa formação, né? Exatamente, a formação e credibilidade. Isso credibilidade. Que bacana, gente, gostoso, né? Dá vontade de continuar aqui ouvindo mais o Cido falar. Cido, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar toda a sua experiência e conhecimento com o nosso público. Sim. E eu espero te encontrar em breve. Quem sabe também no curso de formação em mentoring. Certamente. Você estar com a gente e poder compartilhar mais da sua experiência. Vai ser um prazer. E desejo sucesso a você e a todos que tiveram um chamado para ser mentor. Gratidão, Aparecido. Obrigado. Gente, muito obrigada. Um beijo. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, até logo.